Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te adoramos e te glorificamos por sua bondade e sua misericórdia, pelo seu perdão, por tudo que o Senhor proporciona para aqueles que confiam no teu santo nome. O Senhor é grande, maravilhoso, honrado, bendito. E eu te peço, Senhor, por todos nós, por todos que receberem este momento de devocional diário, Senhor, que fortaleça seu coração, sua alma, sua família, seus negócios, que o Senhor possa, Senhor, dar um dia abençoado de força, de graça, de sabedoria, de entendimento, de boas decisões, onde esta pessoa, esta família, este pai de família, esta mãe, este jovem, este trabalhador, este amigo, este irmão, seja abençoado, Senhor, seja vitorioso, esteja em paz contigo, consiga alcançar a felicidade de pertencer a um Deus tão sábio, tão justo e tão maravilhoso. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Exemplos de homem da Bíblia a não serem seguidos. Parte 1. Não importa se é profeta, como Balaão, ou discípulo, como Judas e Pedro. Se errou, precisa entender que Deus vê tudo. Pedro capítulo 2, verso 15 e 16 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Também Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve aprender com os erros dos outros. Você não pode viver o suficiente para cometer todos os erros que você pode, então, analisar através da vida dos outros para que os seus sejam poupados, a sua vida seja poupada. É para nossa instrução que a Bíblia registra as ações pecaminosas de muitos dos personagens, os principais que cometeram algo que desagradou a Deus. Primeiro, os pecados de Balaão. Primeiro, ele amou o dinheiro. O chamado de Balaão. O rei Balaque de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar Israel, oferecendo-lhe grande riqueza, apesar de Deus ter dito para não ir. A tentativa frustrada de Balaão. Em vez de amaldiçoar, Balaão abençoou Israel, pois Deus o impedia de falar o contrário. O plano maligno de Balaão. Frustrado por não conseguir levar a maldição ao povo de Deus, Balaão sugeriu a Balaque que usasse as mulheres moabitas e medianitas para seduzir o israelita à imoralidade e à adoração a Baal-Peor, o que atrairia a ira de Deus sobre eles. A consequência do pecado de Israel. Israel caiu nesse pecado e uma praga matou 24 mil homens. Está escrito no livro de Números, capítulo 25. Mas veja o resultado que Balaão teve. A morte de Balaão. Mais tarde, Deus ordenou a guerra contra os medianitas
E Balaão foi morto, sendo considerado culpado por induzir o pecado de Israel, conforme Números capítulo 31, verso 16. E escolheu a ganância em vez de a obediência a Deus, sendo um exemplo de falso profeta, doutrina da corrupção. O Novo Testamento cita Balaão, que ensinou o povo a pecar, que levou o povo a pecar. E hoje muitos fazem o mesmo, levando pessoas a pecarem dentro da igreja por ganhos pessoais, comprometendo sua fé com a idolatria e a imoralidade sexual. No livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 14, 1 Pedro 2,15 e Judas 1,11, mostra o risco de fazer as coisas de acordo com o pecado e não de acordo com o propósito de Deus. A Bíblia diz em Judas 1,11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha que Deus, ele não vai poupar aqueles que tentam enganar o seu povo. Mateus capítulo 26, verso 15 e 24 diz assim, disse, quem me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Olha aí o quanto é triste a situação, foi triste a situação de Judas por vender Jesus por 30 moedas. Quantos estão indo, formando igrejas, abrindo portas, salão de adoração e outras coisas para induzir o povo só a contribuir sem que esta pessoa ela tenha realmente o que dar de alimento espiritual, de fidelidade, de ensino, de exemplo, de doutrina para a vida das pessoas que ali vão. Ao observarmos esses personagens, somos lembrados do antigo ditado: quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. E essa é uma afirmação muito verdadeira. Ao observarmos erros cometidos por personagens ao longo da Bíblia, que estejamos sempre dispostos a pedir ao Senhor que nos ajude a não cometer os mesmos erros ou erros semelhantes. Salmo 119, verso 9 e 12 diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a viver uma vida de agrado, a olhar os exemplos que já temos na Bíblia, para que não venhamos pecar e falhar e negligenciando a fé e a salvação que veio através de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a aprender com os erros dos outros para não cometê-los e não cair no mesmo erro e perder a graça que vem por Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, nós te adoramos e te glorificamos por essa grata oportunidade de estar na tua presença, Senhor, em mais um momento de oração, onde afirmamos, Senhor, querer viver um dia aprazível, onde a tua presença seja real em nossa vida, afastando-nos, Senhor, de toda a possibilidade de tentação, para que não venhamos cair nos erros, Senhor, praticados por outros, e assim a gente não venha também, Senhor, a viver uma vida de desagrado, de infortúnio, de vergonha, de desprezo. Pai,
bendito, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a lançar fora todo o medo, todo o propósito maligno, toda a ansiedade que não vem de Ti, e nos afastar, Senhor, de qualquer propósito desagradável ao Teu nome, para que a gente venha, Senhor, praticar o que é justo, amar o Senhor, Te adorar sempre e viver na Tua presença. Assim eu te peço pela vida de cada pessoa, Senhor, que ouve este momento de oração, que essa pessoa seja abençoada, seu dia seja de paz, seja de bênção, seja de vigor, seja de cura e de milagre, de portas abertas, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus, creio.